Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Fala Professor. Hoje um programa especial. Nós teremos entrevista, teremos um momento R8 Fitness também com mais uma dica sobre este meio, academia, com o apoio da R8, né, da Academia R8. Também teremos as principais notícias e por fim uma reflexão. Então fiquem até o final e vamos lá, já passando para vocês a entrevista da semana. Boa noite a todos vocês que estão chegando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar meu irmão, amigo Samuel Oliveira, o nome mais bonito do universo. Samuel Oliveira, músico há mais de 30 anos, contou para nós uma história incrível no podcast, diretamente podcast que eu faço parte. Eu espero que vocês assistam, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas para além do podcast, eu gostaria de conversar contigo sobre, para que as pessoas conheçam um pouco mais da sua história. Para além da questão do Covid, a sua história como palestrante, como nasceu essa vocação para música. Vamos conversar mais um pouco, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, Deus abençoe pela oportunidade. Então, como iniciei a música, tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Sempre admirei, sempre gostei. Acompanhava os irmãos naquela época tocando em batismo, que era quando nós víamos uma orquestra tocar, né? E Deus abençoou, e quando eu completei 18 anos, eu comecei a tocar pela primeira vez na congregação. Perfeito. E nós, né, na época, Bona, né, música a alma por meio do som, né, diversos afetos da alma por meio do som. E você vivenciou justamente esse processo da música sendo importante num processo de enfermidade, inclusive, né? Então, eu gostaria de que você contasse algumas histórias que você vivenciou nesse tempo de música. Olha, da Covid, por exemplo. Inclusive, eu ouvi da boca de uma enfermeira que quando elas ouviam o som do músico que tocava lá fora, que para ela lá dentro tinha uma sensação de que um anjo tocava naquele lugar, descia naquele lugar. Então, já ouvimos vários relatos de musicoterapia, né, que se falam. Para mim, foi sensacional. Tem um caso recente aqui no Jardim Alvorada, nós temos um projeto de música, está parado por enquanto, mas vai retornar, junto com Elias Facicani, e eles tocam inclusive pela igreja, no Jardim Alvorada. E lá tem uma moça, uma irmã, já de idade, e ela está com problema de Alzheimer. E quando eles estavam tocando, ela começou a ouvir os hinos e lembrar de todos os hinos. E aí lembrou da família, lembrou de amigos. Rapaz, que foi um reboliço naquela UBS lá. Os médicos ficaram admirados de ver como que a música pôde fazer isso com aquela mulher. História fantástica, história fantástica. E me diz uma coisa, esse projeto um pouco, você então tem esse envolvimento também na parte cultural, na parte de projetos de terceiro setor, conta um pouco mais. Sempre gostei, né? Como falei de sábado no podcast, ser rico não é o quanto temos, é o quanto podemos doar. Então, você poder levar isso como um dia alguém levou para nós, que é a parte musical. Eu estudei a música, não paguei uns centavos por isso, graças a Deus. Então, a gente poder levar, retribuir isso com as pessoas, isso é muito gratificante. Então, junto com o vereador Márcio Oliveira, na Secretaria de Cultura, nós criamos, eles cederam para nós um espaço onde nós lecionava música lá, né, na sexta-feira. Devido um dos professores ter um problema com o horário de serviço, foi suspenso por um tempo, mas em breve, se Deus quiser, nós estamos voltando com esse projeto aí para levar a música para quem tem o desejo e às vezes até nem tem condições, né, de estar estudando numa escola particular, pelo menos para dar o primeiro passo. Perfeito. E para você que ainda não assistiu o podcast do meu irmão Samuel Oliveira, que passou no Diretamente Podcast e também na quarta-feira à noite passou também na Tume TV. Aqui na Tume TV também passou a história dele. Ele teve, né, um período entubado na época do Covid-19, teve um processo impressionante, né, de recuperação. E eu gostaria que você destacasse a importância da música neste processo de recuperação, senhor. Olha, foi incrível. Para mim, eu acredito que foi a melhor terapia que eu pude receber. Por exemplo, quando eu voltei, quando eu fui desentubado
E os médicos se preocupavam muito porque eu não voltava, eu não reagia. Então foi através da música. Foi ouvindo a música através de um celular que as enfermeiras haviam gravado e levado para mim dentro da UTI. Foi ouvindo aquela música onde a minha mente voltou e eu voltei, abri os olhos, me emocionei, chorei e voltei aos poucos, né? Voltei a falar e voltei à vida, digamos assim. Perfeito. Glória a Deus. E como foi tocar novamente, assim que você retornou, depois que estava 100%, a sensação de tocar de novo? Eu estou fazendo essa pergunta, e essa é uma pergunta que, para mim, é muito tocante, porque quando eu tive o processo de AVCH, para retornar a tocar, e eu peguei aquele violino pela primeira vez e não conseguia dobrar o dedo direito, aquela dificuldade, e pedindo a Deus para a situação melhorar. Quando eu toquei o primeiro hino, meu amigo, que alegria que foi aquilo. Eu acredito que não tenha sido muito diferente contigo. Olha, me lembro do primeira vez que eu soprei um instrumento. Eu me lembro como se fosse hoje. É uma alegria, você sabe disso, uma alegria imensa. Mas quando eu voltei depois da Covid, é sensacional, não tem explicação. Até porque o meu caso foi o pulmão, né? Então, eu tive o pulmão 75% comprometido. Então, chega uma hora que você imagina que nunca mais você vai conseguir tocar um instrumento de sopro. No meu caso, que toca um trompete. Mas quando eu tive a oportunidade de tocar novamente, aquilo ali, olha, é inexplicável isso aí. Na época da Covid, estava tudo parado, então todos os dias aqui em cima é o meu quarto e tem uma janela, que inclusive na rua de baixo moram alguns músicos também. Então toda tarde eu pegava o meu instrumento, chegava da janela e tocava. E de lá, alguns irmãos mandavam WhatsApp. Inclusive tem um que chama Samuel também. Samuel. E dizia, Xará, toca o hino tal. E olha só como que é as coisas de Deus. Depois, quando eu fui entubado, Deus mandou um músico lá tocar para mim. Que bênção. Essa é coisa de Deus, né? É divino isso aí. E você vê como é que é, né? Olha só, a gente fala que o outro, né, o cão, ele é né, atrapalha a nossa vida. Você toca trompete, teve problema relacionado ao pulmão. Eu toco violino, agora viola, e o meu problema afetou meu lado esquerdo, que é justamente o dos dedos. É para tirar, né? Para tirar essa alegria, porque quem toca um instrumento musical sabe que é uma forma de autocura mesmo. Quando você pensa num um antidepressivo, quando você pensa naquilo que tira, né, às vezes a tristeza do seu coração, para nós o instrumento ele faz muito esse papel. É contigo também, com certeza. Com certeza. Você pode ver que a música é tão incrível. Às vezes você está triste, você pode ouvir uma música mais sentimental, né? A própria Bíblia diz, se está alegre, canta, toca. Então, às vezes você está alegre, você pega um hino ali, uma música mais alegre, toca, se alegra. Como você disse, o inimigo é tão sujo e ele sabe onde tocar, né? Tipo assim, se eu pegar esse aqui, que toca um instrumento de sopro, eu mexer na mão dele, não vai fazer muita diferença. E você acredita que eu me lembro, quando eu vi você contando essa obra que Deus fez com você, um milagre, né? A primeira vez fez no Estela Maris. Eu nunca esqueci disso aí. Nós estávamos congregados lá e você levantou e contou essa obra. Então, quem é músico sabe o que nós estamos falando. E quem não toca também e ouve, sabe também o bem que a música traz para nós. Você imagina alguém que está ali triste, ele ouve uma música, já mudou o dia dele. É uma coisa divina, uma coisa de Deus, né? Tanto é que tudo acredito que se move pela música, né? Se as pessoas se dedicassem mais até ouvir, a gente fala ouvir uma música de qualidade, né? Sim. Algo, não estamos falando nem de uma música evangélica, sim, mas desde que vai ouvir alguma coisa que faz bem para nossa alma também. Bom, a gente música a alma por meio do som. Tem umas almas que tá meio estranha aí, né, meu irmão? Tem umas músicas aí que a chamar de música, inclusive, tem uma certa dificuldade, né? Porque se música precisa ter uma boa melodia, harmonia, ou seja, mais de uma voz, né? E ritmo, a gente tem aí hits que tem muito ritmo, uma melodia pobríssima e nenhuma harmonia, e chamam de música. Então, a meu ver, não faz muito sentido. Mas, de qualquer maneira, assim como eu, você também, depois que passou por esse processo de cura, né, material, você também escolheu compartilhar a sua história e ajudar a transformar vidas por meio de palestras. Conta um pouco como que foi as suas primeiras palestras e o que mudou na sua forma, né, de levar a mensagem após esse processo. Inclusive, quando eu termino minha palestra,
ao encerrar, sempre o último slide diz assim: palestras salva vidas. Por quê? Porque não sei se você sabe, mas eu tive um processo difícil na minha vida também, onde eu sofri um acidente de carro e Deus levou a minha irmã, ela faleceu, o último suspiro dela foi nos meus braços e isso me abalou muito, fiz tratamento psiquiátrico e tudo, e foi através da música e das palestras que eu voltei. Pode ver que eu sempre, até tinha um irmão que sempre brincava, um dia nós estávamos na construção, falou: cadê o Samuel, tá aí? Ele falou: acredito que não, se tivesse já tinha uma rodinha ali. Então eu tenho essa necessidade de estar no meio das pessoas, e eu sempre falo para minha esposa, não sei se eu gosto ou se eu tenho necessidade, eu acredito que eu tenho necessidade, na verdade a gente gosta, né? É muito bom fazer amizade. Então foi através das palestras também. Eu conheci uma empresa e através dessa empresa eu comecei a participar de palestras. E quando eu vi o palestrante apresentando isso em 2000, pela primeira vez eu participei de uma palestra com slide e tal, rapaz, eu me apaixonei por aquilo ali. E foram se passando o tempo, aí entrei numa empresa de marketing e quando eu tive a oportunidade de subir no palco pela primeira vez, eu falei: é por aqui. E aí, Wanda, aqui, e comecei a fazer algumas palestras, workshop, e aí conheci um professor pela internet e acabei fazendo um curso de palestrante e hoje nós estamos aí. Faço palestra, que é para o vereador Márcio Oliveira, que é sobre os pets, né? O dever que nós temos e os benefícios que eles trazem para nós também. E faço uma palestra, tem uma palestra também que é muito interessante, que é para clínicas de recuperação. Inclusive tem alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas também, é muito interessante. E tem uma palestra que inclusive eu fiz aqui recentemente no Centro de Convivência do Idoso, que é saúde e bem-estar para o idoso. Rapaz, até minha filha que me auxilia, ela disse: pai, o senhor hoje se sentiu, né? Se sentiu alegre, porque ver a felicidade dos outros traz felicidade para nós também. Ver aquele pessoal ali e compartilhar conhecimento é muito bom também. Então, tudo aquilo que Deus abençoou, que eu consegui aprender, agregar, tá passando ali para os outros, eu acho isso aí também uma dádiva de Deus e fico feliz por fazer esse tipo de coisa. Legal. Eu sempre achei que as suas palestras tinham uma pegada de vendas, porque eu sempre te vi vendendo muito, e vende isso, vende aquilo outro, sempre com boa oratória, boa dicção. Eu sempre achei que a sua palestra tinha essa relação com vendas. Também tem ou não? Comunicação, vendas? Sim, pela empresa TerraLife, por exemplo, nossas palestras é voltada a vendas. É palestras motivacionais, é workshops de vendas, tem essa pegada também. Pela TerraLife é essa aí. Agora tem esse serviço à parte que eu faço. Inclusive, as primeiras palestras que eu fiz foi pela empresa TerraLife. Essa empresa TerraLife é do quê? Do quê? Ela trabalha com colchões terapêuticos. Aí tem sofá, tem assentos para carros, todos eles com vários benefícios, inclusive com vibromassagem também. Aqueles troféus ali, ó. A câmera está ao contrário, mas nós temos ali, depois mostra, né? Isso. Nós temos 5 troféus que nós ganhamos lá e 2 medalhas também. As medalhas são a nível Brasil e uma viagem que nós ganhamos para Orlando, nos Estados Unidos, eu e a minha esposa, através de vendas. Nós fomos contemplados aqui no Expo Center em São Paulo. Rapaz, que incrível, que incrível. E aí já vem a questão. Dica. Como que uma pessoa que está assistindo lá quer chegar nesse nível de ter um destaque numa empresa de vendas, que tem muitas pessoas que vendem, né? E são poucas que têm destaque. Qual a dica que você dá para a pessoa ter esse destaque e também conseguir angariar valores como você conseguiu? Meu querido, eu vim de uma cidade do interior da Bahia e vim para cá, nós vimos para cá para lutar, né? Para ter uma vida melhor, digamos assim, para sobreviver. E um dia, participando de uma palestra, eu me lembro que o palestrante, ele falou assim, né? Falando sobre vendas e tal, e eu falei: caramba, eu nunca vendi, sempre trabalhei, né? Vendendo a minha mão de obra. Porque se você não vender um produto, você vai vender a sua mão de obra. Quando eu estava pensando nisso, nunca trabalhei com vendas, ele disse: todos nós somos vendedor. Às vezes eu não vendo um produto, mas eu vendo a mão de obra para fabricar um produto para o outro vender. Aí ele perguntou: você trabalhou com vendas, Samuel? Eu falei: não. Você é casado? Ele falou: sim. Você sabia que um dia você vendeu a sua ideia para você conseguir a sua esposa? E foi verdade, eu vendi a ideia para ela, ela acreditou, me aceitou e estamos casados há 25 anos. Então, todos nós temos, não vou dizer assim que já nascemos com o dom da venda, mas qualquer um pode chegar lá. E alguém quiser, por exemplo, nós temos também um curso de vendas. Se alguém tiver interesse, pode nos procurar e a gente pode estar conversando sobre isso aí também. Opa,
Depois você passa que eu deixo o link na descrição do vídeo para as pessoas conhecerem também, porque todos esses resultados aí é incomum, né? Às vezes a pessoa acha que está muito distante um dia ganhar uma premiação de vendas, chegar no nível, né, numa empresa conceituada de conseguir uma viagem internacional por meio do trabalho desse. Então tenho que te parabenizar. Isso foi antes ou depois do Covid? Foi antes da Covid. Foi antes da Covid. Aí veio a Covid, deu aquela parada no mundo, na verdade, né? E depois retomamos aí, estamos indo. Inclusive, recentemente nós fizemos um workshop aqui no Teatro Municipal de Jandira e logo em seguida vamos ter um outro também. O pessoal gostaram, né? Estão pedindo, como diz, pedindo bis, e nós vamos estar fazendo um outro workshop de negócios, onde a pessoa pode estar indo, é 100% gratuito lá, onde você vai conhecer o produto, conhecer a empresa e a gente vai estar ensinando você também como está fazendo essas vendas, porque isso é muito importante. Às vezes alguém diz assim, mas eu nunca vendi. Meu querido, como tem um professor que diz assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E a repetição, você sabe, você é professor, a repetição é o pai do aprendizado. Então tudo aquilo que a gente tem um desejo, se pega, faz hoje, faz amanhã, faz depois, uma hora você chega onde deseja, né? Perfeito. Perfeito. E é interessante essa questão, né? Que a repetição leva à perfeição também, né? Então, mas claro que como professor, o conhecimento do produto, conhecimento das técnicas de vendas, da técnica de até você olhar, porque quando um vendedor, ele vende um sonho, né? Um comunicador, ele comunica, ele mostra ali os detalhes, né? As partes e tudo mais, ele tenta fazer uma descrição fiel do fato. Mas o vendedor não, ele vai além daquela descrição, ele precisa vender benefícios, vender sonho. Então, a gente fala que não é só assim o preço, né? Não adianta só ter o preço baixo, precisa ter consumidor, e para ter consumidor, aquele produto tem que ir além do preço, né? E aí a gente até ensina, né, técnicas, mas a gente sabe que o vendedor é aquele que consegue expressar para além do preço, para além da qualidade do produto. Ele consegue mostrar que aquilo será um diferencial na vida da pessoa. Mas parabéns por todos esses troféus aí. E claro, né? Com certeza você tem também, depois do Covid, você teve também outros atrativos, principalmente quando você fala de produtos voltados à saúde, a bem-estar, porque muitas pessoas passaram a ter vários problemas porque ficou muito tempo em casa, aquela situação toda. Então, trabalhar com esses produtos deve trazer também esse outro lado para ti, né? Sim, sim. Inclusive, esses colchões terapêuticos é indicado pelo médico, que é o médico responsável da empresa. Ele fala muito sobre o tratamento pós-Covid, porque ele tem energia quântica e tem essa vibromassagem também. Você sabe, nós que ficamos entubados, você fica ali mobilizado, né? Sedado. Então, quando você volta, tem que fazer toda uma terapia. Tem um amigo nosso, o Samu, minha esposa estava indo da padaria, encontrou com ele e disse, o Samuca, como que tá? Falou, tá lá, tá fazendo uma caminhada lá. Como assim, já andando? Por quê? Porque eu deitava no colchão e fazia massagem. Tem uma massagem que vai até 50 minutos. Terminou 50 minutos e colocava de novo, que é uma vibromassagem. Então, isso ajudou e ajudou bastante, graças a Deus. E é gratificante quando você trabalha, igual você falou, não adianta só ter um preço. Hoje, na verdade, o bom consumidor, ele procura o quê? Qualidade. Se você tem qualidade, ele não vai olhar preço, ele vai olhar valor. Porque tudo que tem qualidade, ele tem um valor. Então, se você trabalha, isso é muito importante, trabalhar com algo de qualidade, porque não importa o preço, que seja de R$1 ou de 1 milhão. Mas se tiver qualidade, a pessoa vai se interessar. E os nossos produtos, eu sempre digo, todos os nossos clientes hoje são nossos amigos. Eu já vendi para pessoas de outros estados que eu não conheço o cliente. E coisas com valores agregados, através de clientes que já usam, teve os benefícios, indicou a pessoa me procurou e nós entramos em contato, fizemos toda a venda, a empresa entrega na porta da casa e hoje nós vamos fazer isso aí. E é muito importante quando você faz esse tipo de trabalho, que, como eu digo, a gente não adquire só cliente, amigos também.
É um bom sinal, porque se for um produto também que tem alguns produtos que a gente conhece muito bem, inclusive exemplos na igreja, a pessoa começou a vender determinado produto, os amigos foram indo embora junto com os produtos. Então, tem esse ponto também, escolha bem. Quando a gente fala de técnicas de vendas, e eu já ministrei algumas matérias nessa área, tudo começava lá atrás, né, nos 4 P's do marketing, Kotter, aquela situação, produto, praça, preço, promoção. E aí aquilo foi evoluindo, mas uma coisa não evoluiu, que é uma coisa não mudou. A qualidade do produto faz muita diferença. Não adianta você ter um baita de um vendedor, se o produto não for de qualidade, ele vai vender uma vez só, porque vai encantar. Mas aquela pessoa nunca vai se tornar ela vai passar, ela nunca vai se tornar um cliente, ficará como consumidor e não como cliente. Então é importante a gente destacar essa questão, mas agora partindo já para a segunda e última parte da nossa entrevista, pensando em dica, pensando em técnica. Tem uma técnica que você teria assim para transmitir ou não? É tudo na De vendas? Ó, o vendedor, às vezes, tem pessoas que olham o vendedor com mau olhar, né? Porque tem pessoas que ele acha que o vendedor tá ali para enganar ele, para induzir, mas não é. Na verdade, o vendedor quer o seu bem. Quando é um vendedor de verdade, um profissional. O primeiro carro que eu tive semi-novo, eu agradeço até hoje a vendedora, porque eu fui para comprar um carro mais inferior e aí ela me mostrou, e aí ela mostrou os benefícios, foi o que você falou agora há pouco. Ela disse, olha só, se você tem condições de adquirir esse aqui, eu te aconselho levar esse, porque esse daqui tem mais conforto, tudo que você procura, você vai encontrar aqui, o outro vai te levar também, só que com menos conforto. Rapaz, e eu orei a Deus e fiz aquela prestação, comprei, porque muita gente também se preocupa com fazer uma prestação. Mas se eu não tenho condições de comprar à vista e eu tenho essa condição de parcelar, né, é o que nós chamamos de poupança forçada. Né? Às vezes eu não consigo comprar esse sofá hoje, mas eu parcelo lá e compro. Daqui a 10 meses, eu estou com ele pago. Mas a maioria das pessoas não tem uma educação financeira, talvez, para guardar esse dinheiro para daqui a 10 meses comprar. Sem contar que daqui a 10 meses vai estar um outro valor também, né? E sobre as dicas, tem bastante dicas. No nosso próximo workshop, vamos pedir para você estar anunciando, e lá a gente vai deixar algumas dicas de vendas também. 0800, gratuito. Gratuito? Aí sim. Então vocês já sabem. Você que assistiu o podcast diretamente, você conheceu a história de vida do nosso irmão Samuel, esse processo de superação dele, o milagre, né, da vida dele. E hoje você está conhecendo o outro lado dele, o lado vendedor. Ainda não chegou o lado brincalhão, tá? Porque senão vocês tudo estariam dando risada. Mas é importante a gente compartilhar desses momentos com alegria, com leveza. E fica essas dicas aí de um vendedor de primeira, um vendedor premiado. Olha, se você está procurando algo para fazer, eu acredito que a venda é o melhor caminho, porque qual o investimento que você tem para ser um bom vendedor? O investimento, o primeiro é o seu tempo, né? Você se dedicar, você ter o desejo, porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Se você crê, aí eu estava em uma outra palestra também que eu vi isso, ouvi pela primeira vez e gravei na minha mente e desceu no meu coração. Você tem que querer, fazer e crer. Ou melhor, crer, querer e fazer. Eu acredito que eu vou conseguir e eu quero, é só eu fazer. Então, já conseguiu. Não é verdade? Já deixou um conselho bom aí. E é isso aí, meus amigos. Olha, suas últimas considerações finais, meu irmão. Mais uma vez, obrigado por receber aqui para esse bate-papo, para as pessoas conhecerem também esse outro lado e convidar também para as pessoas conhecerem um pouco mais da sua história, suas redes sociais e considerações finais, meu irmão. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, 2 sobreviventes conversando, né? Agradecer a você, né, por esse convite maravilhoso aí. Foi um prazer estar com você no sábado, hoje aqui de novo também. É sempre um prazer, uma alegria. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo também, nos ouvindo. E agora eu que quero alto me convidar, se for possível. Um próximo podcast, levar o Ezequiel, que é o músico que tocava na porta do hospital. E o enfermeiro também, que é aquele enfermeiro que eu contei, que me ouvia. Ele se prontificou a participar conosco também
em um podcast lá. Eu acho que vai ser muito importante ver essas pessoas, ouvir da boca deles, né? A sensação que eles passaram, tudo isso. Não, perfeito, perfeito. Inclusive, o Ezequiel, quando a gente tinha bastante contato, né, na época do Covid, e depois também ele sempre contou esse processo dele indo de a pé, depois de bicicleta, e recebeu uma mensagem do nosso Deus para que fizesse aquele trabalho e saber que isso foi essencial para sua recuperação. Acredito que para ele deve ser um prêmio, né? Deve ser um prêmio muito grande. Mas é isso, meu irmão. Deus abençoa mais uma vez. Com certeza terá outras oportunidades. E é isso. Até a nossa próxima entrevista. Fiquem com Deus. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa entrevista. Penso eu que foi muito importante ouvi-lo, né? Para quem perdeu o podcast aqui atrás, né, nos apoiadores, eu estou deixando aqui os principais, os apoiadores desse trabalho que nós estamos fazendo. É um trabalho que a intenção é muito clara, né? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. A intenção desse trabalho é muito clara. E desde o princípio esse daqui vai ser o próximo momento, então quero agradecer ao Império das Esfirras, você que é morador aqui de Jandira, da região, sabe onde está a escola Edson Alves, onde será o centro de controle do município, das câmeras, onde era o velório ali próximo. Império das Esfirras, sem dúvida a melhor esfirra da cidade, uma das melhores pizzas da região, está aqui. Educação Paulo, vocês podem, esse nome pode não estar muito conhecido, mas vocês conhecem a Anhanguera Jandira. A Anhanguera Jandira é o local onde eu sou coordenador pedagógico, inclusive postei essa semana uma aula de matemática financeira, um aulão que eu fiz lá, com um auditório lotado, e todos que vão estudar lá têm esse apoio meu e para a pedido dos nossos alunos quanto a curso profissionalizante, que é aquele curso diferencial que você faz de maneira curta e já é incluso no mercado de trabalho, nasceu a Educação Paulo. Então, no mesmo espaço, lá no centro de Jandira, naquele prédio azul grande do antigo Marius Bar, da Caixa Econômica Federal, da Wizard, dos Correios, então naquele mesmo prédio, agora você também tem curso profissionalizante, curso de idiomas, curso técnico, curso tecnólogo, graduação a nível de bacharel e licenciatura e pós-graduação, tudo no mesmo lugar. Vai lá que nós temos com certeza o melhor curso para você. Meu irmão, amigo, Léo System, corte computadorizado para Insufilme, um trabalho profissional com tecnologia, fica na Via Expressa de Jandira, próximo ao único sinal que nós temos na Via Expressa. R8 Fit Studio. A R8 Fit Studio, no meu amigo Robson Oliveira, inclusive ele vai deixar um conselho para vocês na coluna dele, o Momento R8 Fitness. O R8 Fit Studio tem um diferencial que é um espaço pequeno, acolhedor, com ali um contato mais próximo dos alunos, então vale a pena. Se você mora na cidade de Andira, Praça 8 de Dezembro, próximo do posto da Praça 8, você localizará a R8 Fit Studio. Então fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores e o convite para vocês seguir as redes sociais @Fala Professor Samuel. Para quem não sabe, eu sou integrante fixo agora do Diretamente Podcast. Acontece todo sábado às 11 da manhã e também faço parte do Jornal de Sábado, todo sábado às 9 da manhã na Astral FM. Então deixo aqui esses convites para você também. E sigamos para a nossa próxima... Deixa eu passar aqui, sigamos para a nossa próxima atração do dia. Deixa eu soltar aqui. Isso. Indicação sua. Bom, o alongamento, eu costumo dizer para os professores aqui da academia e principalmente para os alunos também, que se eles já fazem o alongamento, eles permaneçam alongando. Porque assim, é fácil eles terem esse hábito de alongar antes de treinar e nós não passarmos esse alongamento e eles acabarem se machucando. Mas o alongamento ele não previne lesão, né? Nada previne uma lesão, né? Se for para se lesionar, não vai ter jeito. A parte de lesão é uma coisa que tem que ser preventiva, né? Mas vamos lá, voltando.
o aquecimento ele já prepara a musculatura para as variáveis de temperatura que ele vai ocorrer durante o treinamento. Então, entre o alongamento e o aquecimento, eu prefiro o aquecimento, né? O aquecimento, ele já não quer dizer que você vai fadigar a musculatura para vir fazer o treinamento resistido depois, né? Nós falamos agora há pouco que não é bom fazer o cardio depois. O cardio, quando eu estou falando de cardio, eu estou falando de 60 minutos, 70 minutos de uma intensidade maior, né? 10, 15 minutinhos que você for lá na esteira, você está aquecendo, preparando a musculatura para as variáveis de temperatura que vai ocorrer. Então não vai existir uma fadiga para isso, né? Principalmente nesse tempo frio, o mais importante é sempre dar uma aquecidinha antes. E esse aquecimento não necessariamente pode ser na esteira. Quando a gente fala de um aquecimento, ele pode ser até um aquecimento ativo, que, por exemplo, você vai fazer um agachamento, lá na própria máquina do agachamento, coloca uma carga baixa e faz umas 2 séries ali para preparar a musculatura para a variável de temperatura que vai acontecer durante o treino, e depois pode começar o treino com uma carga progressiva de preferência. Então, entre alongamento e aquecimento, o ideal é o aquecimento para... Exatamente. Outro assunto polêmico também, que uns preferem alongar, outros preferem mais aquecer, mas na minha concepção, né, e pelo meu conhecimento, o aquecimento ele já prepara a musculatura para essas variáveis aí. Vou dar um exemplo. Na esteira, né, você sobe lá na esteira e você começa a monitorar a sua frequência cardíaca. Para chegar a sua frequência cardíaca a 70%, 80% da sua frequência cardíaca máxima, vamos dar uma média aí de 170 batimentos, nós vamos precisar de uns 10 minutos lá na esteira. Se nós formos ali no agachamento e colocar 20 quilos de cada lado, agachar e subir, a nossa frequência já vai para 160 batimentos em milésimos de segundo. Ou seja, se a gente não tiver aquecido antes, até que ponto essa mudança, essa variável de temperatura de subir e descer já no início, sem aquecimento, sem nada, pode se lesionar. Então, como uma parte de prevenção mesmo, o ele é mais importante. Então, pelo que eu entendi, o exercício aeróbico é 60 minutos, é bastante tempo de esteira, bicicleta ou outra atividade nessa linha. Já o aquecimento, o antes de treino é 10, 15 minutos, que é preparando o corpo para o treino de fato. Exatamente. Não entra na fadiga, né? Não entra na fadiga. O aquecimento, ele é um tempo mais curto um pouco do que o cardio. É isso aí, pessoal. O R8 Fitness, né? Esse momento para quem faz academia, mas também não vai ser só nessa linha não, tá? Lembro que no primeiro episódio ele falou da importância da paciência, né? Da paciência para quem pretende emagrecer, para quem pretende ter um bom resultado, né, na academia. Então ele citou a questão da paciência e agora, né, anteriormente ele falou da esteira, que é o exercício aeróbico antes ou depois do treino. Essa polêmica, e ele deixou muito claro que o ideal é depois do treino. E agora ele falou sobre a questão do alongamento, deixando claro que é mais importante o preparo do corpo via aquecimento do que propriamente o alongamento antes do treino. Lembrando que o professor Robson Oliveira, ele é formado em licenciatura, ele também é bacharel, é pós-graduado e também atleta, né? Então é uma pessoa muito conhecida, já lecionou para nós lá na Anhanguera e é uma pessoa com bastante conhecimento que está aqui à disposição para para participar desse momento esse momento fitness, tá? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês o próximo passo, né? Pronto, passando aqui para vocês. Vamos lá. Opa. Agora vamos lá para um giro com os principais destaques da semana, né? As principais notícias você acessa depois lá psnews.tv.br. PS News, professor Samuel, PS News, News News, psnews.tv.br. Acessa lá para você ter um descritivo maior de cada um desses destaques. E aí vamos lá. Uma decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, ela derrubou a bolsa em quase 42 bilhões de reais, tá? Dos bancos. Os bancos perderam quase 42 bilhões de reais. E por que isso? Porque ele invalidou
ele invalidou leis estrangeiras no Brasil sem homologação do Supremo Tribunal Federal, gerando uma incerteza jurídica e, claro, que isso tinha uma relação direta com a Lei Magnitsky. Né? Essa Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Quem recebe essa legislação? Violadores de direitos humanos. E por que o ministro Alexandre de Moraes recebeu essa indicação de violador de direitos humanos, assim como Maduro e tantos outros ditadores do mundo? Justamente pela sua atuação na questão da perseguição, né? Porque é esse o termo que está claro, né? Perseguição a figuras de direita, né? Em função da sua atuação ou por culpa da sua atuação, houve, por exemplo, a história de Clesão, que foi um preso no 8 de janeiro de 2023, que a Procuradoria-Geral pediu que soltasse ele para tratamento médico. Ele não foi solto e, infelizmente, perdeu a sua vida. Muitos outros de mais idade, teve senhora que estava indo ao Pilates e por causa disso saiu da sua zona da prisão domiciliar e por causa disso foi para a prisão mesmo, né? Foi para o regime fechado. Teve a outra que foi agredida. Nossa, se for falar que são várias questões a ser pontuadas na atuação do ministro Alexandre de Moraes, tá? Várias questões. E claro, o Supremo Tribunal Federal, na figura do Flávio Dino, está querendo se proteger. Só que qual a possibilidade de se proteger se todo o sistema financeiro mundial depende de empresas americanas? E aí se fala, mas os Estados Unidos ele não pode aplicar legislação ao Brasil. Mas está aplicando legislação ao Brasil, a Lei Magnitsky é para os Estados Unidos. As empresas americanas, tá, elas não podem fazer negócios com quem está nessa lista, a lista da Lei Magnitsky. Não pode. E também não pode fazer nenhuma negociação, nada com empresas que tenha relação com essa figura. Ou seja, naturalmente, é a morte financeira daquela pessoa. E aí nós tivemos nos últimos dias o Banco do Brasil cancelando, por exemplo, o cartão de crédito da bandeira Mastercard do ministro Alexandre de Moraes, oferecendo a bandeira Elo e ontem também veio a notícia de que a própria Elo não poderá, né, aplicar, né, o cartão de crédito para ele. Ou seja, uma situação muito complicada que o Brasil, no caso os ministros do Supremo, essas figuras que deram apoio, estão dando apoio ao ministro Alexandre de Moraes, terão algum trabalho, né, quanto a esta questão. Polícia Federal faz busca contra Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, por obstrução de justiça. Isso aconteceu no dia 20 de agosto. A Polícia Federal cumpriu busca contra Silas Malafaia no aeroporto do Galeão, por ordem, novamente, de Alexandre de Moraes. Investigado por obstrução e coação, teve celular apreendido e está proibido de deixar o país. Quem está acompanhando as notícias viu que teve um vazamento de mensagens privadas. Na verdade, o que poderia parecer um certo escândalo, porque o filho xingou o pai. Só que, na real, a meu ver, se a intenção de soltar aquelas mensagens, se a intenção era tirar apoio, inclusive da manifestação que acontecerá em 7 de setembro, acredito eu que a tendência é aumentar. Assim como quando aconteceu aquela reunião que o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro daquele jeito e falou de uma determinada reunião, e aquela reunião teve os áudios divulgados. Novamente, muito palavrão, muita situação, e só aumentou o apoio do atual presidente na época, Jair Bolsonaro, e acredito que agora não será diferente, porque mesmo com esses xingamentos, o que ficou claro nos áudios foi o que? O desejo de uma anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, para além da figura do ex-presidente Bolsonaro. Então isso ficou muito claro. E com essa clareza, obviamente,
né, as pessoas tendem a apoiar ainda mais a figura do ex-presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro. Lembra do caso do vídeo do Felca? Né? Aquele vídeo que viralizou mais de 40 milhões de visualizações falando da... E esse termo também é um termo complicado, adultização. Né? Na verdade, é sexualização de criança, exploração sexual, exploração do trabalho infantil, são outros termos. E aí o Felca misturou tudo, colocou algumas crianças que querem ser apresentador de podcast, que dá conselho, como se isso fosse algo ruim. Né? Na verdade, o que estava sendo exposto ali era um absurdo, era aquelas crianças numa situação de muito pouca roupa, bebendo, fazendo uso de bebida alcoólica e tantas outras coisas. Ítalo Santos, que era o dono daquela casa, daquele reality, disse que tinha autorização dos pais e outros adolescentes, né, com mais de 16 anos eram emancipados. Mas, mesmo assim, ele foi preso no dia 15 de agosto em Carapicuíba, denunciado por exploração sexual e trabalho infantil. O Supremo Tribunal de Justiça manteve a decisão, né, de prisão, e é isso, ele está preso. E com isso, a Câmara aproveitou esse embalo, vídeo de 40 milhões de visualizações e tudo mais, e aprovou o projeto de lei 2628, que em tese protege menores online, tá? É uma legislação que chegou a ser apelidada de PL da Mordaça, mas teve algumas modificações nesse projeto de lei. Ele veio do Senado, foi aprovado na Câmara e agora volta para o Senado para homologação, tá? Então, depois que for aprovado pelo Senado, aí esse projeto de lei vai para sanção presidencial. E só depois da sanção presidencial que ele passa a se tornar lei. Então, fica aí esse registro também. Isso foi um grande destaque na semana. Outro destaque na semana foi uma situação interessante quanto à CPMI, a Comissão Permanente Mista de Inquérito. Né? CPMI, por que mista? Porque trabalha Câmara e Senado junto, né? Então, do INSS. Todo mundo lembra daquele escândalo, aquela fraude que aconteceu quanto ao INSS. A oposição, a situação, né, o governo já tinha certo. Porque o presidente do Senado tinha indicado Omar Aziz, que é um senador líder do PSD, uma pessoa com bastante nome dentro do Congresso, e o presidente da Câmara já tinha também indicado o relator, ou seja, o governo ia tomar conta dos principais postos. Só que chegou na hora da eleição, veio uma surpresa. Por quê? Porque a oposição se juntou com o Centrão, termo que é utilizado para aqueles partidos que uma hora vota com o governo, outra hora vota com a oposição, se juntou e aprovou, né, votou, elegeu Carlos Viana como presidente, que indicou Alfredo Gaspar como relator. Né? Então, a tendência é que essa investigação, de fato, vá a fundo nessa questão da fraude de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Eita, né? Será que nós teremos depoimento de irmão de presidente que tem relação com um dos sindicatos? Vamos ver, né? Estou muito ansioso para ver os resultados dessa CPMI, porque tirar dinheiro de criança e aposentado é o fim da picada. Câmara aprova a urgência da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Isso aconteceu no dia 21. Anteontem, a Câmara aprovou por unanimidade a urgência do projeto de lei 1087 de 2025, isentando imposto de renda para salário de até R$5.000 e reduzindo para rendas de até 7.350. Isso irá beneficiar 10 milhões de trabalhadores com votação do mérito pendente. Então, o que é a votação da urgência? Um projeto normal ele passa por várias comissões.
Quando se vota a urgência, esse projeto ele já passa uma reunião de líderes e tudo mais e vai direto para o plenário. Então pula etapa. Então a tendência é que esse projeto ande bem rápido nos próximos dias. Então vamos ficar atentos quanto a esta questão. E também teve esse Twitter, né, esse X, do ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. E ele fez um panorama que eu quero compartilhar com vocês para a reflexão de todos. No ritmo em que as apostas vêm sendo dobradas, chegaremos em 2026 com a população tomada por um medo sem precedente. O STF se prepara para consumar, num julgamento enviesado e vergonhoso, a condenação de Jair Bolsonaro por um golpe que nunca existiu. Não satisfeito, o ministro Alexandre de Moraes, sobre o olhar cúmplice dos seus pares, avança contra cidadãos comuns, cabeleireiras, pedintes, idosos, caminhoneiros, impondo penas desproporcionais, lembra 14 e 17 anos, bem desproporcionais, a pessoas que jamais representaram qualquer risco à sociedade. Tudo em nome de uma narrativa cada vez mais inverossímil, ou seja, cada vez mais narrativa. A de que uma mulher com batom teria integrado uma tentativa de golpe num domingo em Brasília, tentativa de golpe armado, com violência, né? A perseguição, no entanto, não para aí. Deputados, senadores, padres, pastores, olha o Silas Malafaia aí, né? E qualquer voz dissonante se tornaram alvo de intimidação. Hoje, sob o silêncio conivente do STF, a liberdade de expressão é restringida e a censura avança, instaurando o medo de perseguições arbitrárias sobre boa parte da sociedade. Lembrando que liberdade de expressão é um direito humano e este, com certeza, é um dos motivos que levaram a Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes. Eu sempre vou lembrar dessa cena. Como cristão, foi uma das cenas que mais me machucou. Naquele 8 de janeiro de 2023, em um ginásio, olha o galpão. Tudo preso. Tudo isso que vocês estão vendo preso. Todos esses praticaram crime. Sejam sinceros. Todos esses praticaram crimes. Cadê as câmeras mostrando quem depredou, quem não depredou? Quem depredou, né, que tem a sua justa punição. Mas todos esses... E aí vamos para, né, os últimos minutos desse programa de hoje. Eu deixei uma reflexão que fala justamente sobre o tempo. Vocês viram entre o meu irmão Samuel Oliveira, a entrevista que nós começamos nesse programa. E na entrevista do podcast, que eu convido vocês para fazer a leitura, para estar junto, né, e assistir, ele fala que ficou 40 segundos sem respirar devido ao Covid-19. Naquele momento eu pensei, quanto tempo duraram aqueles 40 segundos para ele? Lembro-me também do meu coma induzido. Eu fiquei 10 dias de coma induzido, após um derrame cerebral hemorrágico. Ao acordar, parecia que anos haviam passado. Tamanha intensidade do que vivi. A sensação de que o tempo voa aplica-se apenas a quem não enfrenta provações. Para os que sofrem, o tempo da dificuldade parece eterno. E é incrível, né? Quando nós estamos passando por alguma tribulação, parece que o tempo não passa. Em compensação, quando estamos em um momento de alegria, em família, parece que o tempo voa. Não é assim? Embora essas reflexões tragam dor, as cicatrizes ensinam. As cicatrizes ensinam. O apóstolo Paulo destaca que as tribulações geram passar, apesar de ter dificuldade de passar. O tempo parece que para nesses momentos de tribulação. Apesar de tudo isso, são elas que geram paciência e experiência, que produz esperança. Sem esperança não existe fé. Alguém consegue pensar em fé sem esperança? Eu não. E sem fé é impossível agradar a Deus. Assim as tribulações nos aproximam de Deus também. Sobre o tempo, eu trouxe aqui Salmos 90, verso 4.
Porque isso ele me intriga. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Ou seja, aquela oração da noite que passa rápido. 1000 anos, né? Impressionante. Essa perspectiva divina, onde 1000 anos equivalem a um dia que já passou, revela um Deus presente em tudo, que controla até o tempo. Essa grandiosidade traz alegria, pois a providência divina pode chegar a qualquer momento, mesmo antes de terminarmos esta leitura. O calendário de Deus difere do nosso. O seu tempo é incompreensível ao homem. Resta-nos confiar e orar por um novo tempo em nossa vida, como o dia de ontem que passou. É difícil entender, não é? Mas se fosse explicável, ele não seria Deus. Oro para que o impossível aconteça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A reflexão da semana sobre esta questão que para nós é tão tocante e tão importante, que é a questão do tempo. Principalmente quando nós falamos de notícias, e aquelas notícias que nos traz tristeza, aquelas notícias que nos traz desânimo, e aí cada vez mais a gente fala, né? O mundo jaz do maligno, porque é coisa ruim, aqui é coisa ruim, ali é pai contra filho, é o princípio de dores, é duro, é duro. É a injustiça tomando conta. E aí quando nós lembramos de 13 de Coríntios, nós sabemos que o amor, ele não folga com a injustiça. O maior de todos os dons, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Desta maneira, deixando de maneira muito clara, desta maneira é impossível uma pessoa que tem um coração inclinado para as coisas de Deus, ao ver injustiça, independente de contra quem, ao ver injustiça, aquela pessoa não se sente confortável, ela não consegue aprovar, ela não consegue aceitar. E aquilo traz tristeza ao coração, porque esta é a realidade. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos diante desse momento de desafio, nós também estamos diante de um Deus que na própria questão do tempo é impossível de nós compreender a sua grandiosidade. 1000 anos como o dia de ontem que já passou. O Deus do já, o Deus do agora, o Deus deste momento, o Deus que nós confiamos e temos uma certeza absoluta. Num só falar, acontece, o criado sara, né? A vida volta. E tudo que está fora do lugar se coloca no lugar. Basta crer, basta buscar. Aquele que bate, a porta se abre, o que busca, encontra. Aquele que confia no Senhor, mesmo diante de tempos difíceis, mesmo diante de tempos de tribulação, de tempos de ventania, ele sabe que a sua casa está fincada na rocha, a sua edificação está fincada na rocha. Aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. Ou seja, independente do tamanho do vento, independente do tamanho da provação, não se abala. E por que não se abala? Porque mesmo que o tempo parece que parou de tanta dor, de tanta tristeza, mesmo diante de tudo isso, nós sabemos que haverá o tempo de bonança. Existe o tempo de chorar, mas também existe o tempo de rir. Feliz é aquele que no seu tempo de chorar tem confiança em Deus de que o tempo de sorrir acontecerá. E mesmo quando as pessoas nos apontam, assim como apontou Jó, não foi isso? Né? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Qual foi a resposta dele? Nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
Claro que ele sofreu. Claro que ele pediu até para deixar essa terra. Ele tinha esse desejo. Porque diante de tudo que aconteceu, a esperança dele deixou de existir. Mas ele não amaldiçoou o seu Deus. Ele não deixou de confiar. E a nós, nesta reflexão, cabe pensarmos o seguinte: ele nunca nos deixará. E parece que o ato de fé de Jesus Cristo, para alguns, é um ato pequeno. Agora se compara se alguém fez algo similar ao que Jesus Cristo fez. Algo similar. Procura saber se existe algo que valha mais a pena do que a esperança de um lugar novo, um lugar que é um paraíso, e não é um paraíso regado a coisas do mundo. Não é este paraíso. É um paraíso onde existe a glória de Deus. E para quem já sentiu um pouquinho dessa glória, como nós ouvimos hoje na entrevista do Samuel Melo, contando o seu retorno, como que foi tocar o seu instrumento de novo. E eu citei o processo que eu passei num derrame cerebral hemorrágico. Quem já encontrou um pouquinho da glória de Deus, tem uma certeza. Se um pouquinho dela já me fez tão bem, já me fez ser um milagre, imagine naquele lugar onde a glória será eterna. É isso, a reflexão de hoje é essa. Que Deus abençoe o seu final de sábado, que Deus abençoe o seu domingo, a sua semana, de segunda a sexta-feira. Em meu YouTube, em minhas redes sociais, @Fala Professor Samuel. Você tem um resumo de notícias todos os dias pela manhã. Aos sábados, todos os sábados às 18 horas, estou aqui na Tume TV Web. Às 11 horas, diretamente podcast, lá no YouTube também. E às 9 horas no Jornal de Sábado. Deixo o convite para vocês. Aguardo a participação. Aproveita que você está aqui, para um pouquinho, curte esse vídeo, compartilha, segue esse canal, segue a Tume TV e também me segue lá no @Fala Professor Samuel. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.